São Paulo tomando surra no mercado do Fogão. Jesus do São Paulo assumiu e, pelo que ele falou, parece ser verdade mesmo, que quase o time inteiro titular do ano passado, campeão da Libertadores e do Brasileirão do Botafogo, tirando ali o Bastos, Almada e Luiz Henrique, o São Paulo tentou no mercado e perdeu todas pro Botafogo. Tem além disso Globo Esporte, Papo de Craque, tem o Nicola, tem a Band em Band Esportes, tem o Mauro César falando que o Botafogo é amadorismo, aproveitando ali a onda de bater na demissão do Paiva para dizer que aqui é uma bagunça e tudo mais. Aquele recalque do Mauro César que a gente conhece. O Maurinho sempre recalcado do Botafogo. Vamos falar sobre tudo isso já já, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo no final, vamos debater, vamos analisar essa questão, esse contexto do Botafogo dando surra no São Paulo no mercado e ganhando todas, no caso do São Paulo, a queda de braço, o leilão por jogadores, a disputa de projetos no final de conversa. De janeiro, sem treinador, vamos saber mais. Tem tutu aí, irmão? Roda aí, meu irmão. Deixa eu comer em paz. Um desembarque silencioso, sem torcida, sem entrevista e sem boa parte dos principais jogadores do Botafogo que escolheram outros destinos para essa semana de folga, que termina no domingo. A Copa do Mundo de Clubes ficou para trás, mas deixou momentos inesquecíveis. E o Igor Jesus proporciona uma imagem belíssima de braços abertos para a enorme torcida do Botafogo. Um eufórico John Textor surpreendia o técnico Renato Paiva com esse caloroso agradecimento pela vitória contra o badalado Paris Saint-Germain. O técnico português nem imaginava que seria demitido pelo dono da SAF do Botafogo 10 dias depois da atuação histórica. A estratégia defensiva acabou sendo bem sucedida naquela partida, mas reprovada por John Textor na eliminação para o Palmeiras, causando a saída do treinador. O Botafogo busca no mercado um técnico de estilo de jogo ofensivo. Textor quer resgatar o futebol que levou o time a conquistar o Brasil e a América há menos de um ano. Exigir que o Botafogo jogue igual jogou ano passado é muito difícil pela característica dos jogadores que tem hoje, dos jogadores que saíram. A reapresentação do elenco está marcada para a próxima segunda-feira, quando o time retoma os treinamentos. E o primeiro jogo nessa sequência de temporada será o clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro daqui a 2 semanas. Além do Brasileirão, o time está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. E John Textor já avisou que estará mais presente no dia a dia do clube. Ele pode dar uma atenção maior ao Botafogo, que é importante para o crescimento da marca e do clube. Então, tem tudo, é uma lei de mercado, né? Mas o futebol ficou num patamar hoje insustentável. Eu não sei de cor, se vocês souberem de cor a escalação do time do Botafogo, eu vou dizer para vocês aqui, sem estar de forma alguma mentindo, que do time titular do Botafogo, entre 6 ou 7 atletas estiveram aqui, nas mãos do São Paulo. O scout do Botafogo é muito bom, sem dúvida alguma. É fácil elogiar o scout do Botafogo depois de tudo que o Botafogo conquistou com os jogadores que ele tem? Sim, sem sombra de dúvida. Eu não sei de cor. Se vocês me disserem a escalação do Botafogo, eu digo cada jogador que o São Paulo teve a chance de contratar e não pôde finalizar a negociação, não por incompetência do seu executivo, do seu diretor de futebol, do seu presidente, porque na última hora a bala na agulha foi muito mais forte que a nossa. Ou seja, não te falta instrumentos de gestão, não te falta instrumentos de conhecimento, não te falta instrumentos de atuação no mercado. Te falta o quê? Dinheiro. É mais ou menos quando a gente é criança e vai à loja com a nossa mãe, a gente quer o tênis A e ela diz, não, hoje nós vamos levar o B, é isso? Água na garrafa. O São Paulo tentou o Igor Jesus, por exemplo, Igor Jesus, Savarino... O São Paulo sondou... Bom, Savarino foi contratado Marlon Freitas, por este teu amigo Gregory, aqui, quando estava nos Estados Unidos, eu estava no Atlético Mineiro, e quem trouxe Savarino para o Brasil... Naquele momento fomos nós. Eu nunca acho que a contratação é eu, né? Eu acho que o futebol ele é tão coletivo fora de campo do que dentro de campo. Mas naquele momento eu estava diretor executivo do Atlético. Quem fez toda a negociação para levar o Savarino, que era desconhecido no Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil, fui eu. E fui eu que liguei para ele no FaceTime e disse, venha para o São Paulo, vamos lá. Fizemos oferta para ele e tal. E a oferta financeira que foi feita a ele, tanto para ele quanto para o clube, foi para o clube quase o dobro. E financeiramente não tinha como competir.
Né? Ô Rui, tu vai contar todos os teus fracassos aqui? Sim, eu sou... mas tem um que eu acho que mas sou produto dos mas meus assim, só um fracassos, pouquinho. né? O Matheus, da produção, mandou o time aqui. Tá bom. Aí você fala Vamos sim lá. ou não, aquele falou sim ou não. Sim ou não? Atenção, atenção, torcida do São Paulo. Quem o São Paulo fez tudo certinho. Né? Isso. O scout apontou, a Isso. comissão técnica aprovou e o Isso. executivo foi pra rua. Isso. John, Fizemos proposta, o Santos aceitou a proposta, na última hora mudou os valores e o John não veio para o São Paulo. Mas teve proposta aceita, uma negociação que teve toda a diretoria empenhada nisso, não é a atual diretoria do Santos, que fique bem claro. E aí, na última hora, se reuniram lá um conselho do Santos e negaram a proposta do São Paulo. Depois eu acho que ele foi emprestado e aí finalmente foi para o Botafogo. Sim. John, sim. Então vamos lá, a gente está escalando o Botafogo só para ver como é difícil roubar jogadores do Botafogo, do Flamengo e do Palmeiras. John, o São Paulo tentou. Vitinho, o lateral direito. Lateral esquerdo em toda a Inglaterra, na Premier League. Destro, formado no Cruzeiro. Destro, que jogou muito tempo como lateral esquerdo e, portanto, tinha uma força, fazia um jogo muito diferente, porque ele vinha por dentro, como ele é destro. E que sabia também jogar na lateral direita, portanto, um jogador multifuncional, que é o que a gente adora. Sim. Entrei em contato com ele, falamos com o empresário dele, vimos toda a construção para tentar. Será que veio por empréstimo, opção de compra? A gente põe uma cláusula obrigatória. Não foi possível chegar nos números, mas fomos talvez o primeiro clube brasileiro que fez contrato com esse jogador e eu não saberia tanto dele se eu não tivesse falando. Não tivesse tentado. Não, deu uma aula. Eu acho que ele é mineiro até. O Jair é bem jovem, né? Não, o Jair não, Jair né? é um destaque da base do Da Santos, base. né? Não teríamos como contratar, porque já era valores muito altos, já estava monitorado por Chelsea, por City, tudo. Alexander Barbosa. Barbosa, formado no River Plate, jogou no Defensa e Justiça, se não me falha a memória, estava no Libertad, conversamos com ele e o Libertad só vendia e aí não foi possível contratá-lo. Alex Telles, você tentou repatriar? Óbvio que sim, óbvio que sim. barbada de acertar. Alex Telles era um jogador que nós queríamos também, mas se você souber o salário que ele tem hoje, merecidamente tem no Botafogo, fica longe das nossas pretensões. Aliás, Gregory. quem trouxe o Alex Telles pro Grêmio foste tu, né? Foi. Naquela leva Ramiro. Do Juventude na Série D. Isso, era O pacotão Ramiro, lá, né? Ramiro Bressan Ramiro Bressan, Alex Telles, Paulinho Isso, e Foma. tinha mais um outro, Foma, isso. e tinha mais, não, depois veio outro, foi esse. Gregory. Quando estava no Inter Miami, nós também conversamos com ele, mas infelizmente o Inter Miami queria transfer, que é a palavra que nos causa arrepios. Transfer, também conhecido como paga. Ficha. Isso. Marlon Freitas. Marlon Freitas, no Atlético Goianiense, Muricy Ramalho observou, o diretor, vou citar aqui porque o Belmonte merece que eu cite, o Belmonte olhou, todos nós analisamos, gostamos muito, o presidente nos deu autonomia total para fazer uma oferta ao Atlético Goianiense, mas aí tem um senão, que eu não vou dizer, mas percebemos que ele não ia ser muito inserido pela comissão técnica daquele momento e aí resolvemos não investir, porque tinha investimento, porque investir para não jogar é um problema, mas foi um jogador que nós tínhamos chancelado já para contratar. O Alan, vocês tentaram repatriar? Não, Alan, não. Então pulamos. O Arthur. Jogou muito. O Arthur também não. Tem excelente relação com o empresário do Arthur, mas não tentamos, porque sabíamos que era muito difícil. Savarino, você já deu uma aula. Né? Foi você que trouxe ele dos Estados Unidos para o Galo. Savarino, sim, quase foi para São Paulo. E o Igor Jesus? E o Igor Jesus nós também conversamos com ele. Conversar a gente conversa. Mas claro que eu acho que é importante dizer isso, né, porque pode parecer até, não, mas quantas frustrações. Não é frustração. O mercado, quando a gente está falando de mercado, capacidade competitiva e falta de dinheiro, né? E não dá para esquecer do time campeão da Copa do Brasil, né? Rafinha, eu não gosto dessa palavra, mas vou usar, defenestrado, né? Sim. Alisson. Meu Deus. Né? Corrido de Porto Que hoje é um dos grandes volantes do futebol brasileiro. Rafael, goleiro, né? Que em 3 anos, acho que jogou pouquíssimo, era reserva do Cruzeiro. Depois chega no Galo, foi a última contratação que eu fiz no Galo, no Atlético Mineiro, foi o Rafael. O Wellington Rato, de um time que tinha ido para a segunda divisão também e que foi fundamental na conquista. E aí posso somar muita gente aí, o Caleri, que estava jogando na Europa com uma média de gols baixa, enfim. O time do São Paulo, campeão, e os times que vêm sendo protagonistas de São Paulo foram montados muito
nessa dificuldade de não ter grande capacidade de investimento. Hoje o São Paulo tem, por sua marca, por sua identificação, a capacidade de repatriar o Oscar, por exemplo, o Lucas Moura, né? Que evidentemente são jogadores que exigem um investimento financeiro, mas não tem compra, né? Não tem transfer. Então eu só fiz essa brincadeira aí Mas outros jogadores do do Botafogo para a gente ver que... Para ver o quanto difícil, os times... né? E acho, Rui, que eu não vou falar nenhuma bobagem, o scout do Grêmio e do Inter também estão vendo esses jogadores. Claro. E talvez os diretores aqui também tenham conversado com esses jogadores. Exato. Só que aí, como disse o Rui, chega uma hora que o cara faz um negócio assim... Né? A carteira dele tá mais gordinha. Mas, deixa eu só questionar duas coisas. Tu falaste do Botafogo, o exemplo que tu deu, mas e outros jogadores, por exemplo, do Botafogo? Cuiabano, Natan Fernandes, o Mastriani, de alguma maneira o mercado foi atrás deles, ou tu foste atrás deles? Assim, o Cuiabano é um jogador que todo scout do futebol mundial tem que olhar, né? Porque ele é um jogador de força, de potência física. Aí aí mais do que ética, eu tenho que ter um cuidado, porque tem profissionais que estão trabalhando lá, enfim. Mas assim, o Cuiabano é um jogador que, pela característica, né, vamos olhar o que o mercado hoje pede: força, velocidade e potência. Né? Quanto mais esses jogadores tiverem, que é o que os europeus procuram, né? E o Cuiabano tem tudo isso. Mas ele teve muita lesão, ele jogava... Enfim, aí é outra questão, né? Ô Mauro, e no meio do caminho, no meio da madrugada, você já falou sobre isso, mas vale a gente ressaltar também, de novo, o Botafogo demitiu o Renato Paiva. Olho na tela aí com o anúncio da saída dele. O Botafogo informa que Renato Paiva não é mais o técnico da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na noite desse domingo 29. O clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses, com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil. John Textor e a diretoria do Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo técnico para o desafio de continuar no caminho dos títulos, lutando pelos bicampeonatos da Libertadores e do Brasileiro e pelo inédito título da Copa do Brasil. Tá aí. Ô Tirone, só um minutinho. Quanto tempo faz da vitória do Botafogo sobre o PSG? Uma semana. Porque após aquela vitória, ele foi endeusado. Isso. Conseguiu neutralizar, claro, naquele esquema e tal, de se fechar, mas conseguiu ganhar do time poderoso do PSG, salvo o Renato Paiva, né, que a torcida também tinha desconfiança. Isso. E tinha brigado com a torcida, mas saiu como herói. Uma semana depois, leva esse pontapé na bunda. Aqui, ó, o Antônio Matos, 19/6, John Textor dá um beijo em Renato Paiva depois da vitória contra o PSG. Beijo do Judas. 29/6, tchau. E aí, Mauro? Tá fora o Renato Paiva. É o começo. E o Textor agora largou tudo, agora é só Botafogo, hein? Perigo, hein? Eu diria o seguinte, muitas pessoas ficaram dizendo por aí que alguns coleguinhas, inclusive, não, porque o Textor já falou que a temporada começa depois. Supercopa perdeu, Recopa perdeu, Carioca nem foi para semifinal, nem para Taça Rio. Perdeu a chance de ganhar mais uma Taça Rio. Brasileiro não está na liderança, nem perto disso. Libertadores se classificou depois de ter alguma dificuldade. Mundial vinha bem e se foi eliminado de forma vergonhosa. A atuação do Botafogo foi vergonhosa. O Palmeiras foi muito superior. Muito superior. E o Botafogo foi um time covarde nesse jogo de sábado. Covarde, um time covarde. Um time que chutou 5 bolas contra o gol. Aí tomou o gol aos 100 minutos de jogo e nos 20 finais finalizou 10 vezes. O dobro de vezes. Como é que pode isso? Né? Quer dizer, precisou ter a corda no pescoço para ser minimamente agressivo. Quanto ao adversário, que é equivalente a ele. São dois times que mais ou menos se batem ali. Você pode discutir se o banco de um é um pouco melhor do que o do outro, tá? Alguns jogadores chegaram agora, mas não há uma disparidade. O Botafogo não estava jogando com o PSG novamente, agora numa partida eliminatória. É com o Palmeiras. É dentro da realidade do Botafogo e vice-versa. E o Botafogo foi um time covarde. Agora a mesma tática que foi exaltada antes contra o PSG. Concordo que não era para usar essa tática contra o Palmeiras, porque é outro tipo de adversário. Mas, lembremos, o Botafogo ficou aí vagando atrás de um técnico um tempão. Até que contratou Renato Paiva de forma até meio surpreendente, né? Porque não era um nome nem imaginado naquele momento. E agora sai porque é o famoso fato novo. Isso aí é antigo do futebol. Não tem nada de novo, não tem nada de moderno, não tem nada de revolucionário. É um dirigente que demite um técnico para dar uma satisfação à torcida que está magoada
com a atuação da equipe. O técnico teve muita responsabilidade no sábado. A estratégia é dele. Os jogadores também têm, mas a estratégia é dele. Agora, a demissão me parece muito óbvio que é uma maneira de você criar um fato novo. E desvia também para aquele noticiário que vem da França, que para o torcedor botafoguense que não é alienado, né, que pensa, cruza a cabeça, que não gosta de se enganar, ele está preocupado. Leia um César Grafietti, o texto, está lá no meu X, lá no Twitter, tem lá o link. O texto do César Grafietti sobre a situação da holding. Ele explica tudo muito claramente. Se você é botafoguense, não sei se você deve ler, não. Talvez, dependendo do seu perfil, não leia, tá? Se você quiser se informar bem, leia, mas eu tenho certeza que você vai ficar bem preocupado. Vamos colocar como é na que tela tá aí. o número de likes? Vou te falar, falo já. O Jujuca pediu 9 mil. Pediu 9 mil, nós estamos com 7,9 mil. Precisamos correr. Com 7,8 mil? 8 mil quase. Precisamos de mais 1.000. Meu Deus do céu, ainda tem 15 minutos de programa. Deixa eu só colocar na tela aí o texto do Textor falando que ele está saindo do Lyon e vai se dedicar apenas ao Botafogo. Está em português? Está em português. Ah, que delícia. Ele fala o seguinte: estou ansioso pela redução de minhas responsabilidades de gerenciamento no dia a dia na Europa. Mas você não vai ler esse texto todo que acaba o programa. Não, resumido. Para que eu possa me concentrar em mercados onde temos total liberdade para administrar nossos clubes de futebol, para investir, inovar, crescer e competir. O Lyon está em ótimas mãos com o Michele Carará, o novo CEO. O Michele é gente fina. E eu vou focar no Botafogo, Darren Brussels e no nosso próximo clube na Inglaterra. John Textor. Que beleza, hein? Muito bom. Agora estou muito tranquilo. E aí, bom ou ruim, ô Danilo? Que tal? Tô John Textor agora é só fogão. E outra, assim, qual é a chance de ele não ter que continuar salvando o Lyon, de não ter que pegar o dinheiro do Botafogo para fazer isso, né? Então, assim, infelizmente, os torcedores, eles têm ali o Textor, especialmente os torcedores do Botafogo, eles têm quase que uma relação de Deus, né? Porque o Botafogo estava muito mal, estava no fundo do poço, o Textor chega e o Botafogo ganha títulos que o torcedor do Botafogo não poderia nunca imaginar que ganharia. Está participando de uma Copa do Mundo de clubes que também o torcedor não imaginaria. Então eu entendo quando tem uma relação de amor dessa, mas o Textor dá sinais de uma administração perigosa, até de uma postura também perigosa, não só na administração, há muito tempo. Ele fez acusação sem provas quando o Palmeiras foi campeão, acusou jogadores do Palmeiras, do São Paulo, do Fortaleza, eu não vou lembrar todos aqui, mas fez acusações, nunca provou tudo que ele fez. No Botafogo ele dá sinais de que ele não mostra o balanço, ele tem problemas econômicos lá no Lyon, ele tem transações que o Lúcio de Castro já mostrou em reportagens que até hoje ficam sempre muito estranhas, com muita coisa pra gente ficar com a pulga atrás da orelha. Então, assim, o Textor, ele ao mesmo tempo que conseguiu fazer o Botafogo sair do lugar ali, do fundo do poço que estava, ele faz muito tempo que mostra que não é um cara confiável. Então, assim, não dá para pegar de surpresa. Faz quanto tempo aqui que eu já falei, o Mauro já falou, o Rodrigo Matos lá no Finanças do Esporte, o César Grafietti nas análises, Juca, Trajano, Arnaldo, todo mundo, PVC, qualquer um aqui do All Sport já avisa faz um tempo, o Textor segura, ele tá fazendo besteira, vai dar errado. E assim, o torcedor fala, não, é anti-Botafogo, eu recebo mensagem aqui de um monte de botafoguenses, você tá com inveja porque o Botafogo agora, porque o Palmeiras é freguês do Botafogo. O que eu posso falar? A gente avisa faz tempo, o Textor é zero confiável, e essa demissão do Paiva nada mais é do que para tentar, não, daqui para frente a gente vamos começar uma coisa nova. Agora o Textor é o dono do Botafogo, só do Botafogo. Não é, ele vai continuar tendo obrigações lá no Lyon, financeiras e tal. O que ele não vai precisar é ficar no dia a dia, ainda assim ele vai ter questões que vai ter que resolver. No Crystal Palace ele se livrou de vez, né? Se livrou. Vendeu a parte dele lá, né? Isso. E o César mostra que ele vendeu por um valor bem menor do que poderia, né? Só para isso que o Danilo está falando... É o tal dos reforços do seu texto. Exatamente. Quer dizer, o cara acha que porque o Danilo acompanha muito o Palmeiras, porque é o time dele, ele acha que o Danilo tem que defender o Palmeiras. E qualquer coisa que ele fale do Botafogo é porque o Botafogo... Não é isso, porra. É o trabalho do jornalista. Mas o tosco, o tacanho, o Biltre não entende isso. A gente tem que falar menos pro Biltre,
dar menos espaço pro Biltre, deixar o Biltre no meio dos Biltres, com os Biltres da mídia também, que tem um monte aí, e falar para pessoas que pensam que são minimamente inteligentes. Isso não tem cabimento, cara. Isso é ridículo. O torcedor se revoltar com o jornalista porque ele está abordando um tema delicado, relevante sobre o clube dele, porque o cara não é torcedor do time dele. Então vai acompanhar a TV do seu clube, cara. A mídia do seu clube. Lá ninguém critica o dirigente. Você acha que na TV Botafogo hoje alguém vai dizer que o Textor errou por demitir o Paiva? Mesmo que alguém pense assim? Acha mesmo? Ou que algum desses influencers aí que são, na verdade, vassalos de... Não são todos, claro que não. Mas alguns que são vassalos de Cartola vão criticar? Tá certo, sim, é isso aí, não sei o quê. Fica acompanhando esses bobos, cara. É gado. Segue lá, o gado. Trajano, tem uma pergunta pra você. Qual é a hora pra se demitir um técnico? Às 0h25 da manhã. Eu sei que você é a cor do cavalo branco do Napoleão. Ó. A hora? No caso do Botafogo. Se é para fazer uma cortina de fumaça ineficaz, a hora é essa. Eu acho que ele agiu certo, né? De madrugada. De madrugada. A Sorrel fez 5 da manhã, né? Diz que largou lá o Lyon, com agora a nova fase do Botafogo. É muito complicado, é muito essa gangorra do futebol, tirando essa coisa que é fundamental, que é importante, essa demissão tem cheiro disso, como o Brizola dizia, tem rabo de jacaré, focinho de jacaré, sei lá o quê, né? É jacaré. É jacaré. Então é uma cortina de fumaça em relação ao que vem por aí, pobre Botafogo, com essa administração do seu dono aí, o Textor. Essa gangorra que eu falei, tirando isso, de uma semana antes o cara era Deus. O Centro conseguiu vencer, criou um sistema. Foi reconhecido até pelo Luiz Henrique, que disse que nenhum time conseguiu marcar tão bem. Mas eles estão muito gentis, né? Também ontem falou, eu estou usando a gente vai agora até o Rio de Janeiro. O time chegou hoje, voltou do Mundial de Clubes depois da eliminação para o Palmeiras e sem treinador. Tem gente falando na volta do Luiz Castro e também do Roberto Mantini, o italiano. Quem será que vai comandar o Botafogo, que está em silêncio? 3 dias após a dura eliminação na Copa do Mundo de Clubes, a delegação do Botafogo desembarcou nesta terça-feira à noite aqui no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Nenhum jogador conversou com a imprensa e também não havia a presença de um grande número de torcedores aqui no saguão. Alguns jogadores, inclusive, permaneceram nos Estados Unidos, aproveitando os dias de folga que ainda restam. Casos de Savarino, Marlon Freitas e Alex Telles. A reapresentação do elenco está marcada para a próxima segunda-feira no CT Lonier. Até lá, a diretoria espera contar com um novo treinador. Com a demissão de Renato Paiva no último domingo, o dono da SAF Alvinegra, norte-americano John Textor, é quem lidera a busca por um novo comandante. Na noite desta terça-feira, o italiano Roberto Mantini postou uma mensagem nas redes sociais desejando força ao Botafogo na temporada e gerou uma ansiedade, uma expectativa nos torcedores alvinegros, ele que já foi alvo recentemente do clube. Bom, o Botafogo volta a campo só no dia 12, quando enfrenta o Vasco no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo que ainda tem na temporada, além do Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Pois é, o Roberto Mantini abriu a porta, só falta o Textor falar: entra, meu filho, vem pra cá. E é interessante a gente ver como o futebol brasileiro contamina as decisões, mesmo de quem é estrangeiro. O Textor é americano, é dono do clube, porque o Botafogo é uma SAF, mas o desempenho do Renato Paiva parece que não agradou o dono da bagaça. E por isso ele resolveu demitir o Renato Paiva, que apesar de não ter números ruins, mas também não são números de encher os olhos, acabou optando por mandar o treinador embora. Parte da torcida tinha uma certa resistência com o Renato Paiva, mas enfim, ele estava num começo de trabalho, 2 meses, mas parece que pesou a maneira que ele jogou contra o Palmeiras no Mundial. Em outros resultados, valeu a pena a maneira mais defensiva, mais cautelosa que jogou o Renato Paiva. Contra o Palmeiras, porque foi eliminado, acabou perdendo o emprego. Será que se ele não tivesse sido eliminado, ele continuaria no Botafogo? Enfim, e o que a gente percebe é que continua essa tendência, apesar do bom desempenho das equipes brasileiras no campeonato mundial, com o Flamengo, com o Felipe Melo, com o Felipe Luiz e também com o Fluminense, com o Renato Gaúcho, é que a preferência ainda
ainda no futebol brasileiro recai sobre treinadores estrangeiros. Sabe quem tá na linha? Rodrigo Brandão. Fala do... Será que é um novo técnico do Botafogo? Não sei. Tá na linha aí. Fala do Fogão, Rodrigo Orelhão. Brandão, manda aí. Muito bem, Canta. E a delegação do Botafogo está no avião, nesse momento, rumo ao Brasil. Depois da participação da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a equipe foi eliminada pelo Palmeiras no último sábado, ainda ficou alguns dias nos Estados Unidos e embarcou na manhã de hoje em direção ao Brasil. O desembarque está marcado para as 10 horas da noite no aeroporto Tom Jobim. Lembrando que não estarão todos os jogadores, alguns aproveitaram os dias de folga que receberam para viajar, aproveitaram um pouco mais os Estados Unidos, viajaram para outros países, enfim, são 8 dias ao todo de folga. Desde o jogo contra o Palmeiras até segunda-feira serão 8 dias em que os jogadores vão poder descansar nesse período exaustivo que foram esses 20 dias lá nos Estados Unidos. Segunda-feira os jogadores se reapresentam no CT Lonier sem garantias de que já serão comandados pelo novo treinador. O John Textor segue em busca desse nome, não temos nenhuma pista de quem ele esteja conversando, só nos resta aguardar. O período será importante também para que o mandatário do Botafogo resolva as situações de chegadas e saídas de jogadores. O Igor Jesus já foi embora, o Jair está prestes a sair, Cuiabano, Savarino e Gregory também estão cotados a deixar o clube. Os jogadores que chegaram não serão suficientes para manter o elenco forte. Será necessário contratar mais jogadores. Enfim, serão dias de muito trabalho para o John Textor, para o departamento de scout, mas não para os jogadores. Os jogadores só vão trabalhar de fato na segunda-feira, data da reapresentação do elenco. Valeu, Canta! Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão. Cara, eu já tô falando isso há um tempo. É o momento que o time do Botafogo titular será desmanchado de fato. Preocupante, tô né? avisando isso já e assim, tem um técnico, eu fico muito... É uma dificuldade muito grande de saber o que eu espero do futuro do Botafogo. O time titular será desmanchado, você não tem um treinador, como é que o Botafogo joga daqui pra frente, quem serão os jogadores? E numa Nesse fase importante, né, cara? As oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores já é agora. Batendo na porta. Já começa agora no fim do mês. No fim do mês e início do próximo mês, né? Sim. Tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Sim. O Botafogo tenta aí o bicampeonato. Tenta o bicampeonato da América. É porque na cabeça da galera mandou o Paiva embora, resolveu. Eu vou te falar, tá muito longe de resolver alguma coisa. Assim. E tem muita fake news sendo divulgada por aí. Também. Tem muita coisa aí que tá sendo divulgada e o torcedor do Botafogo tá comprando que não foi muito bem assim não, cara. Que a verdade vem à tona, né? Que a verdade vem à tona, mas não é o que o pessoal tá pensando, não. Tem muita coisa rolando, alguns áudios, algumas coisas assim que a gente precisa ter um pouco de cuidado antes de comentar aqui. Que eu sei que o torcedor do Botafogo, mas fala daquele assunto. E não é muito bem isso não, gente. Tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Não interessa se você gosta ou não de alguém. Textor não gosta do Renato Paiva. Não é bem por aí não, cara. Tem muita coisa sendo dita que não é bem por aí e uma hora essa verdade vem à tona. Bora falar agora sobre a demissão de Renato Paiva. O anúncio que aconteceu na madrugada de domingo para segunda pegou muita gente de surpresa. E ao longo do dia vários boatos surgiram. O André Rizek, no GE e na Globo, afirmou que o Renato Paiva caiu por não ter aceitado interferências do John Textor. O dono da SAF do Botafogo tem dado sinais já há algum tempo de que andava incomodado com o sistema defensivo. No jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, em que o Paiva escala 3 volantes, ele é contestado internamente. Mais recentemente, o Paiva começou a escalar o Cuiabano como atacante, algo que também não pegou bem aos olhos do dono do clube, tudo porque o Textor gostaria de vender o Cuiabano como lateral esquerdo. A gota d'água se deu na eliminação para o Palmeiras, em que mais uma vez o Paiva atuou de maneira muito defensiva. O time só foi conseguir atacar e pressionar o adversário no segundo tempo da prorrogação, e diante desse cenário, o Textor decidiu pela demissão do treinador português ainda no domingo, com todo o elenco nos Estados Unidos. Demissão que pegou até os jogadores de surpresa, ninguém estava esperando por essa comunicação. Paiva chegou a afirmar publicamente que não confirma essa história da interferência, mas o clima já não andava bom para ele antes mesmo do embarque para os Estados Unidos, passagem bem curta de apenas 55 dias à frente do Fogão. Bom, pessoal, como é que a gente pode analisar essa questão aí do John Textor, né? Pelo que o diretor do São Paulo falou,
nessa entrevista aí ao Zero Hora, né? Ele disse, e cara, é real, pelo que ele falou, ele entende quais são os jogadores, conhece bem ex-times de cada um, onde estavam, como é que foi a negociação. Ele realmente dá ali embasamento ao que ele tá falando. Tentou o John, não conseguiu, Botafogo pegou. Tentou o Vitinho, não conseguiu, Botafogo pegou. Tentou o Barbosa, não conseguiu, Botafogo pegou. Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Igor Jesus. Ou seja, é o time inteiro titular, com exceção de Bastos, né, Almada e Luiz Henrique. É o mesmíssimo time. É praticamente o time que começou o Brasileirão Botafogo esse ano. Que começou o Mundial. É o time do Botafogo no Mundial, com exceção, né, do Jair, que ele até citou na entrevista, né, mas era algo que para eles era inalcançável. O Botafogo foi lá e pegou, ou seja, mais uma demonstração de força. Um jogador que eles nem tentavam, porque era muito, muito caro, o Botafogo foi lá e pegou. E no caso o Arthur, né, e o Cuiabano que ele citou aí, e o Alan também que ele citou, mas que não tentaram. Os jogadores que começaram o Mundial para o Botafogo. Então, cara, é uma demonstração de força do John Textor, porque o Botafogo há pouco tempo atrás, quem é mais antigo aí sabe, nós éramos uma vitrine para São Paulo, para Palmeiras, Corinthians, virem aqui pegar os jogadores e levar embora. Cruzeiro, nossa, quantos jogadores a gente perdeu molezinha pro Cruzeiro, pro São Paulo, pro Corinthians, pro Palmeiras, né? O que nós fazíamos aqui era às vezes pegar reservas dele emprestados para jogar aqui, aí o cara se valorizava e pegava de volta ou revendia um cara. Então agora o Botafogo se tornou o tubarão do mercado, como é o Palmeiras, como é o Flamengo. Times como São Paulo, Corinthians, Santos, Cruzeiro não conseguem competir com o Botafogo. Fluminense, quem não lembra daquela entrevista do Diniz falando que pediu ao Mário Bittencourt só um jogador, ele falou, traz o Luiz Henrique, só quero isso, traz o Luiz Henrique. O Diniz nem tentou, não dava, era impossível para eles pegarem o Luiz Henrique. O Botafogo foi lá e pegou. Então, para esses times, Grêmio também, Inter, Vasco, Fluminense, cara, para esses times hoje em dia, concorrer com o Botafogo no mercado é algo quase inalcançável. O Botafogo tem dinheiro, o Botafogo tem a base de dados de milhares de jogadores, né? Então, até quando os caras conseguem, você vê, pelo visto o scout do São Paulo é um scout bom também, porque eles conseguiram mapear esses jogadores que não eram hypados, badalados, assim como o Botafogo mapeou, só que eles perderam na queda de braço. Perderam no braço de ferro ali, o Botafogo levou a disputa em todos esses casos. São 8 jogadores que eles tentaram e não conseguiram, o Botafogo levou. Imagina como seria feliz o São Paulino hoje, né, com esse time, esse timaço. Seria campeão de alguma coisa, porque com esse time a gente foi campeão de muitas coisas. Então, seria logicamente um time campeão lá pelo São Paulo, com toda certeza. Então, hoje, nós saímos de um time que antigamente era, aí sim, barriga de aluguel de São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Inter, Grêmio. Nós éramos barriga de aluguel desses caras. A gente pegava um jogador, descobria o jogador, ele vinha aqui, jogava bem um ano, os caras iam, buscavam e levavam embora. Aí, em vez de dizer, o Botafogo é barriga de aluguel do Lyon. Dane-se. Dane-se. Eu quero é mais. Porque há pouco tempo atrás, a gente era barriga de aluguel de vocês. E vocês adoravam isso. Adoravam. Agora chora. É por isso que eles querem fair play financeiro. É por isso que o São Paulo, como o Casares, estava ano passado aí com a Leila e com o Landim do Flamengo, pedindo fair play financeiro. É por isso. Porque eles tentam o Gregory, Botafogo leva. Eles tentam o Barbosa, Botafogo leva. Tentam o John, Botafogo leva. Tenta o Vitinho, Botafogo leva. Tenta o Alex Telles, Botafogo leva. Tenta o Igor Jesus, Botafogo leva. Tenta Savarino, Botafogo leva. Não, alguém para esses caras. Eu quero fair play financeiro. Talvez assim eu consiga parar esse Botafogo avassalador no mercado. Tá aí explicado por que eles querem fair play financeiro, por que odeiam tanto Textor, por que odeiam SAF. Muita coisa se explica com esse vídeo aí. Pessoal, fico por aqui. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui em cima Live Pix, ali Pix do canal.
seja membro do canal, tá? Temos vários tipos de planos de membro. Escolhe um aí e ajuda a gente aí a manter essa estrutura que a gente tem, sendo o canal que mais posta horas diariamente de conteúdo sobre o Botafogo na internet mundial, tá? Dá uma moral pra gente. Tamo junto sempre. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste. É maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.